Graças e paz, amado irmão, bem-vindo ao nosso 14º dia de oração, de jejum, 21 dias buscando a sabedoria e encontrando o favor de Deus. Amém? Eu creio que você tem sido edificado, se dia a dia você tem se alimentado da palavra, tem lido o livro, tem orado ao Senhor pedindo por mais sabedoria, orando com fé. O Senhor tem acrescentado sabedoria na nossa vida. Nós também precisamos lembrar que a nossa sabedoria é Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Assim, o seu relacionamento com Cristo é o relacionamento com a sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento. Deus levantou Daniel, José, homens que governaram nas suas épocas através da sabedoria de Deus. Um espírito excelente foi dado a eles e este é o espírito da sabedoria. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a coluna da diligência. Eu creio que a diligência é uma coluna. O que significa ser diligente? Diligente é fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Amém? Otimizando o tempo, os recursos, colocando em prática as coisas, é agindo. A Bíblia diz que os apóstolos, quando foram dispersos, iam por toda parte pregando Jesus. Os discípulos saíram pregando Jesus. Por quê? Porque eles agiram. Jesus diz, ide fazer discípulos. Ide é uma ação. Para que façamos discípulos, nós precisamos de diligência. A diligência, então, é colocar os planos em execução. Amém? O oposto da diligência é a preguiça. O oposto do diligente é o preguiçoso. E a Bíblia tem muito a falar para nos tirar de qualquer atitude de preguiça, de passividade, de vitimismo. O preguiçoso não prospera em nada, mas o diligente se torna próspero. Deus colocou abundância de recursos nesta terra para que você desfrute disso, para que você possa produzir riquezas pela graça de Cristo. Mas cabe a nós cooperarmos com a sabedoria, com a diligência. Amém? Provérbios 12, 24 diz, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então veja que a mão fala das obras, fala também do poder, da capacidade. Diligente dominará, ou seja, a mão que executa o que tem que ser executado, independentemente do que sente. Essa mão domina, é colocada na liderança, à frente, como cabeça, não como cauda. Muitas pessoas não entendem que precisamos cooperar com a graça de Cristo. Precisamos cooperar com o Espírito Santo. Amém? Paulo disse, eu, pela graça de Deus, trabalhei muito mais do que todos. A graça não foi vã. Antes trabalhei. Quando você conhece a graça de Cristo, você trabalha mais. Muitas pessoas pensam que a graça é passividade. Longe disso. A graça te dá o poder para você realizar as coisas. Te motiva, te impulsiona a trabalhar. Se tem uma coisa que eu tenho dificuldades de lidar é com a preguiça. Amém? Mas o Senhor nos dá sabedoria. A Bíblia diz em Marcos 7 que o povo, vendo o que Jesus fazia e como fazia, dizia assim, tudo o que faz, ele faz bem. Tudo que ele faz bem. Jesus tinha um espírito excelente. Jesus era diligente, ele trabalhava constantemente. Ele disse, meu pai trabalha até agora, nós precisamos trabalhar também. Você sabe, a diligência tem que envolver todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A espiritual, a material, a emocional, a social, seja o que for, você precisa ser diligente. Você precisa executar aquilo que o Espírito Santo te fala. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão, dá-me o teu filho em holocausto, e diz uma expressão assim, e ele levantou de madrugada. Por que ele levantou de madrugada? Prontidão para fazer e obedecer. Amém? Isso envolve a diligência. A diligência, no hebraico, segundo Strong, também nos dá uma associação com a palavra ouro. Isso significa que ela prosperará você. Amém? Então, diligente é aquele que aprende a trabalhar sabiamente. Edifica a sua vida sobre a coluna da diligência. Ela vai usar a melhor coisa do tempo, a melhor oportunidade do tempo,
melhor dos materiais, dos recursos, sem desperdício. A diligência é uma coluna fantástica. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então veja que o diligente também associa a paciência. Ele sabe o que, como e quando fazer. É uma coluna poderosa. O diligente é um planejador e um executor. Seus planos saem do papel, porque ele não tem preguiça de trabalhar, amém? O diligente estuda, o diligente, ele completa o que ele começou. Quantas pessoas completam os cursos? Quantas pessoas, de fato, vão até o fim? Deus diz assim: aquele que começou a boa obra há de completá-la na sua vida. Deus completa o que ele começou. Deus não deixa a casa pela metade. Ele completa e está trabalhando em nós. Amém? Nós somos a casa eterna dele. A diligência também nos leva a fazer o que tem que ser feito independentemente do que sentimos. Você sabe, a maior parte das realizações que ocorrem no mundo são feitas por pessoas que sabem o que tem que fazer independentemente do que sentem. As emoções são maravilhosas, mas não devem governar a tua vida, não devem governar você. Você é governado pelos princípios da sabedoria. Amém? Então não basta você sonhar, você tem que agir. Agir, fazer, amém? A diligência envolve o trabalho também imediato, o trabalho rápido, o trabalho sem pressa, o trabalho planejado, mas ela nos livra da procrastinação. Oh, esse mal da presente era. Preguiça, procrastinação, sempre para amanhã. O apóstolo Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Eu sou o que sou pela graça, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei. Então veja que você pode tornar a graça vã se você não trabalha. Se você trabalha pela graça, então você torna a graça valiosa na sua vida. Você sabe que o Senhor dá para aquele que negocia mais. O Senhor sempre acrescenta aquele que tem mais. Preguiça é um mal. Preguiça é uma barreira que impede o seu crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é automático, você não cresce automaticamente. Você tem que saber comer a comida certa. E a Bíblia diz que o diligente, ele mete a mão no prato, mas tem preguiça de levar a comida na boca. Você sabe, nós somos ruminantes. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e ruminar a palavra de Deus. Ruminar a palavra de Deus é meditar na palavra de Deus. É lembrar-se dela, decorar a palavra, é murmurar a palavra, é estudar a palavra. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, anos após anos, continuam na infância espiritual, não saem do lugar? Por quê? Porque lhes falta diligência, é preguiça pura. E nós precisamos ser livres disso, amém? Por quê? Porque o Senhor nos dá sabedoria. No livro Como Compreender Seu Potencial, Miles Moore, saudoso, faleceu alguns anos atrás, ele escreveu algo lindo, muito interessante sobre os sonhos, o potencial que Deus colocou na sua vida. Ele diz assim: o lugar mais rico desse planeta não são os campos de petróleo dos países árabes, nem tampouco as minas de ouro e diamante da África do Sul. Os depósitos mais ricos de nosso planeta podem ser encontrados a alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local, enterrados embaixo do solo. Por que ele diz isso? Porque lá tem sonhos que não foram colocados em práticas, ideias, quem sabe soluções para o mundo que foram enterradas porque as pessoas não tiveram a diligência de buscar, de trabalhar, de se aperfeiçoar. A Bíblia diz que os peritos se assentam com os reis, não com a plebe. Veja, o perito é aquele que se esmera no que faz. Você tem que procurar ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa estar atualizado. A bênção de Deus não te leva à fadiga, ao cansaço. Você faz descansando no Senhor. Mas você tem que se aperfeiçoar, ser um perito no que você faz. Amém? Isso se chama diligência. Jó disse assim: eu morrerei no meu ninho. E eu costumo dizer: não morra no seu ninho, não morra no seu ninho. Deus vai treinar você como a águia treina os seus filhotes. Amém?
ele vai gerar algum desconforto para que você possa alcançar novos níveis. Quando você chega na hora de voar para alcançar alturas superiores, ter uma visão além até dos seus pais, o Senhor permite desconfortos para que você possa ir além. Mas a sabedoria, quando você pede, o que Deus te dá? Diligência. Amém? A sabedoria vai te dar vontade para realizar as coisas. Isso não é poderoso? Aleluia. Deus te dota de dons, de talentos. Você tem que submetê-los ao poder da cruz para que eles ressuscitem em poder e assim utilizá-los para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor chamou você a fazer nessa vida. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele se encontrou com 2 discípulos, provavelmente um casal, que estavam a caminho de Emaús. Emaús significa banhos quentes. Provavelmente eles estavam querendo um banho quente para relaxar, mas o Senhor os repreendeu quando começou a perguntar sobre os últimos acontecimentos. E Jesus disse para ele: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Isso está em Lucas 24, 25. Veja, lerdos e nécios, tardos de coração. Então você vê que a lentidão, a preguiça, né, que nos torna lentos, é uma coisa do coração. É uma coisa que envolve atitude. Eu preciso ter atitude. A sabedoria expulsa a preguiça da nossa vida e coloca a diligência. Amém? Eles tinham dificuldade, eles demoravam para dizer sim, eu creio, sim, é verdade. Eles ouviram de Jesus falando de si mesmo e não conseguiram ainda compreender, por causa de lerdeza de percepção. Eles leram sobre os profetas, eles ouviram os testemunhos oculares de pessoas, mas eles tiveram dificuldade de crer. E o Senhor os repreendeu por isso. Porque a lerdeza de enfermidade a lerdeza de percepção, perdão, é uma enfermidade do coração. Amém? É uma enfermidade do coração e nós precisamos de sabedoria. Porque a obra de Deus só pode ser realizada por pessoas diligentes. Amém? Não é interessante que Jesus não foi buscar os seus discípulos nas sinagogas? Ele não foi na escola dos fariseus. Ele não foi procurar aqueles que tinham um currículo de preparo religioso. Não, ele andou pelo mar da Galileia, encontrou 4 pescadores que estavam na ativa trabalhando. Ou seja, Jesus foi buscar os seus discípulos no mercado de trabalho. Porque existe um princípio espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. Se você pensa que servir a Deus é desassociar o espiritual do natural, você está enganado. Deus não desassocia essas verdades. Amém? Por isso que a diligência é algo que tem que tocar todas as áreas da nossa vida. Se você é diligente no trabalho, você é diligente espiritualmente. Amém? Uma pessoa preguiçosa no trabalho tem preguiça nas coisas espirituais também. Então nós precisamos da diligência. Amém? Diligência. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele diz assim: um leão está lá fora, eu não vou sair, eu não vou executar. Ele tem muitas desculpas. E eu coloquei aqui para você um descrito de Charles Spurgeon, um grande pregador, já falecido há muitos anos, e ele fala sobre a preguiça. Eu não vou ler completamente o que ele falou aqui, mas você pode ler de novo. E ele diz coisas assim: peneire um preguiçoso grão a grão e não encontrará nada de bom. Se o diabo capturasse um homem preguiçoso, ele o poria para trabalhar. Faria com que ele encontrasse ferramentas e depois de muito tempo pagaria um salário a ele. Ok. Não é daí que vem a embriaguez que enche nossas cidades e vilas de miséria. A preguiça é a chave para a penúria, é a raiz de todo mal. Preguiça, preguiça. Jovens que perdem tempo, às vezes, em coisas inúteis, conversas sem fim, fábulas criadas pela mente humana, pessoas que gastam horas e horas em programações de televisão, às vezes em videogame, e estão desassociadas do seu destino profético porque têm preguiça, porque querem encontrar os banhos quentes, algum lugar de simplesmente relaxar na vida. O relaxamento é um problema espiritual, porque está associado à preguiça.
Deus te deixou um livro para ser lido, amém? Para ser estudado. Deus quer ser conhecido. Tudo isso envolve diligência, amém? Diligência. Então a Bíblia diz sobre o preguiçoso, citando Provérbios novamente, porque eu quero associá-lo à condição da infância, né? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Ou seja, ele quer que alguém lhe dê o alimento, que alguém ore por ele, que alguém lhe diga o que fazer, que alguém o pegue na mão, que alguém o carregue no colo, que alguém vá buscar ele para ele ir para o culto, que alguém vá buscar ele para ir para a célula, que alguém vai buscar ele para ir para o treinamento. Ou seja, é um dependente, é uma criança. Ele não sabe comer sozinho, ele não sabe. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele tem que vencer a preguiça. Você, quando recebe sabedoria, você se torna diligente. Amém? Crianças, sabe que crianças não gostam de planejamento, são crianças sentimentais que vivem de acordo com o momento presente, não constroem o seu futuro, nem enxergam isso. São crianças. Crianças, elas mudam as suas atividades com muita frequência, elas não concluem as coisas. Crianças, elas são agitadas, levadas pelo inédito, pelo barulho, pela sedução de outros. Crianças são assim, você pode trocar com crianças dando uma coisa insignificante e ela pode te dar algo de valor, ok? Porque são crianças, ok? E quem segue assim a vida é infantil. A Bíblia diz que nós devemos deixar o leite. Leite é para crianças. E nos alimentar com o alimento sólido da palavra, da justiça. Alimentos sólidos. Você acha que Deus pode confiar riquezas a crianças? Crianças não sabem administrar as finanças. As finanças são uma coluna de sabedoria, nós vamos falar sobre elas, sobre a prosperidade. Mas não sabem. Se você der R$100 para uma criança, ela compra uma bala se alguém oferecer. Ela não tem ciência do valor. Amém? Então eu quero dizer para você, você que está nos acompanhando, orando e jejuando, Deus te dá sabedoria, amém? Entendimento, inteligência para prosperar, para avançar em todas as áreas. E uma das coisas que a sabedoria faz é te dar velocidade no trabalho, amém? Ela vai te dar mãos diligentes para governar. Em nome de Jesus, eu oro por você, eu oro declarando que você é uma pessoa diligente, que a sabedoria do Senhor edifica a sua vida na diligência, que você é uma pessoa disposta para conhecer a Deus, dispostas para executarem a vontade de Deus. Eu declaro que cada um de vocês é um instrumento de sabedoria para esta geração. Que o Espírito Santo te use poderosamente, te cerque de favor, de bênção, de graça, e que você faça o que tem que ser feito. Amém? Em nome de Jesus. Seja diligente em todas as áreas da sua vida e você vai ver o domínio, a realeza do Senhor acontecendo na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí de vocês? Amém. Não deixe de compartilhar o vídeo, dar um like, se inscrever no canal se você ainda não fez. Até o nosso próximo dia, em nome de Jesus. E continue firme. Amém, amém.